Opa, que coisa boa! Sexta-feira chegou, um feriadão prolongado. Você de repente aí foi viajar, está nos assistindo ou está se preparando, arrumando as malas aí, ou de repente está trabalhando assim ao vivo, que nem a gente aqui nos Donos da Bola. Seja muito bem-vindo, um alô especial para toda a nossa equipe aqui em São José e Taubaté, trabalhando firme e forte no feriado. Você que nos assiste também pode acompanhar pelo facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Feriado, falei da equipe, mas tem uma pessoa faltando, Antônio Carmo. Está de folga, que beleza, hein? Bom descanso a você, nosso parceiro, mas eu estou muito bem acompanhada aqui com ele, Vieira Júnior. Tudo bem, Vieira? Estreando aqui no estúdio novo nosso, né? Não tinha vindo ainda. É verdade, nesse estúdio eu nunca tinha vindo. E como comentarista, né? Ainda bem, né? Porque o Antônio Carmo, até que enfim, né? Ô, Antônio Carmo, que beleza. Ó, Antônio Carmo, que beleza. Um dia eu vou chegar nesse patamar de Antônio Carmo. Um abraço para você, Andressa, um abraço pro pessoal que está em casa. Correr, que hoje tem bastante informação no programa de hoje. Exatamente. Vamos começar pelo futebol. Atlético Joseense tem um jogo importantíssimo nesse domingo contra o Atlético Mogi. Se vencer ou dependendo do resultado de outras partidas, o Tigre do Vale pode garantir a classificação à segunda fase da Bezinha com uma rodada de antecedência. Vieira Júnior conversou com o técnico Rafael Attili e com o seu auxiliar técnico Thiago Afonso sobre o assunto. Muito bem, estamos aqui no campo do Ródia para falar um pouquinho do Joseense. Nesse final de semana, o time do técnico Rafael Attili pode garantir matematicamente a sua classificação. Só que o Rafael Attili não estará no banco de reservas. Devido àquela expulsão contra o São José, ele foi julgado, pegou um jogo de suspensão. E aí quem vai estar na beira do gramado é o auxiliar dele, o Thiago Afonso. Eu vou bater um papo com os dois, primeiro com o Rafael. Rafael, você não estará no banco de reservas nesse jogo contra o Atlético Mogi. O que você já passou de informação para o seu auxiliar que vai estar lá te representando? O Thiago está no dia a dia com a gente no trabalho, ele já sabe tudo que a gente implanta, de metodologia de treino, de modelo de jogo, e não tem nenhuma diferença no nosso modo de conduzir a equipe. Tudo que está sendo trabalhado essa semana de parte estratégica, o Thiago está envolvido nas discussões e também no treino de campo, então o fato de eu não estar lá não vai alterar em nada a maneira como a equipe vai se comportar dentro do campo. Agora, Thiago, você será os olhos do Rafael na beira do gramado. Como é que vai ser? Já pegou todo o esquema que o Rafael passou para você? Eu sei que você acompanha diariamente aqui, você está junto. Como é que vai ser o seu trabalho ali na beira de campo contra o Atlético Mogi? Como o Rafael falou, né, a gente trabalha no dia a dia aqui, a gente conversa bastante durante os treinamentos, fora dos treinamentos também, eu, o Rafael, o Zinho, então tá tudo tranquilo, tudo alinhado, o pensamento da comissão é o mesmo, a gente não vai ter maiores dificuldades, não. Rafael, nada melhor do que no momento como esse, onde vocês podem sacramentar matematicamente a classificação, que está muito bem encaminhada, pegar o lanterna da competição. Entretanto, acaba sendo um jogo perigoso, porque vai enfrentar o lanterna, vem vitória fácil. A gente sabe que futebol não é assim, né? Nunca uma vitória é fácil, né? A gente pode ver, e eu já tinha falado isso na primeira partida contra eles, a última partida do Atlético, eles saíram ganhando, é um time que sempre começa pressionando bem nos jogos, e depois eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade de manter aquela intensidade, mas é um jogo que a gente não pode entrar de salto alto, não pode entrar com clima de já ganhou. Tenho conversado diariamente isso com os meninos, é um jogo extremamente importante, a gente tem que levar esse jogo a sério como a gente vem levando todos os outros. Thiago, técnica e taticamente, como você vai ser o treinador na beira do gramado, como é que está o time para enfrentar esse Atlético Mogi? O time está bem estruturado, a gente teve uma semana a mais, né, que a gente não teve o jogo, a gente teve um descanso bom, agora a gente está trabalhando forte essa semana, então a gente vai preparado aí para garantir essa classificação, se Deus quiser. Rafael, alguns desfalques podem ocorrer nesse jogo para o Joseense. Queria que você falasse nessa preparação, já pensando na possibilidade de não poder contar com algumas peças-chave para esse jogo. Realmente, a gente está enfrentando agora a renovação de contrato de alguns atletas, alguns já estão assinados, alguns estão em processo de renovação, tudo depende dos que já assinaram entrarem no bid, mas a gente tem um grupo muito forte. Nenhum jogador até hoje que precisou entrar para suprir a falta de um dos jogadores que vinha jogando foi mal, nem nada disso. A gente tem um grupo que qualquer peça que é substituída mantém o nível da equipe e todos entenderam muito bem o nosso modelo de jogo desde o início do trabalho, né? Então, independente de eu estar com os jogadores que vêm jogando mais ou os outros que tiveram menos oportunidades, a gente sabe que a equipe vai continuar se comportando da mesma maneira. Pois é, se comportar da mesma maneira diante do Atlético Mogi, que é
tecnicamente um adversário muito mais fraco que o Atlético Joseense, mas como a gente viu na entrevista ali, eles fizeram o correto, não é, Vieira? Mantendo o respeito com o adversário, e nada melhor que manter o respeito aplicando uma outra goleada, se possível, não é? Eu só queria que você me explicasse uma coisa. Quem que era aquele que estava na matéria ali? Parece comigo, não parece? Parece com você, rapaz. Você tá... É 2 em 1? É Bombril? 1001 utilidades? Parece o Cacá Rossetti. Não, é Vieira Júnior. Foi lá no Campo da Ródia entrevistar o pessoal do Atlético Joseense. É verdade. Andressa, a classificação, como o Carmo já disse, a gente também, nos bastidores, a gente comenta sobre isso, que a classificação do Joseense é uma questão, acredito, de tempo, né? Tudo indica que o Joseense vá conseguir a vitória, tranquila, apesar dos desfalques que provavelmente terá, porque, como disse o Rafael ali na matéria, alguns jogadores, eu não sei como também, né? Acho que talvez até numa possibilidade de não se classificar, o Joseense... Contrato acabando, meio estranho, né? Exatamente. E aí, os jogadores estão renovando esses contratos, e se conseguir renovar, aí os principais jogadores vão a campo, senão vai com aquilo que tem disponível no seu elenco. Mesmo é aquela assim, hora que o jogador pensa, poxa vida, se eu tivesse já com o time classificado, eu podia pedir um pouquinho mais. Exatamente. Mas agora não tem jeito, vai ter que mostrar serviço, né? E a gente sabe também das dificuldades que é jogar uma 4ª divisão, os salários são mais reduzidos, toda a dificuldade que eles enfrentam para treinar, né? Isso faz parte da divisão, é 4ª divisão do Campeonato Paulista, o que não tem nenhum demérito, mas é a realidade dos clubes daqui. Agora, falando do jogo, que é o que interessa, a tendência é uma vitória do Joseense, porque eu entendo que o Joseense tem um time bem orquestrado aí pelo Rafael Atti, ele tem boas peças, vem jogando bem, que pese, por exemplo, perdeu o clássico para o São José, mas um jogo que poderia ter vencido naquela oportunidade. O jogo foi muito disputado, 3-2, teve até a reclamação do Rafael, e deixando claro que ele não reclamou do pênalti, mas ele reclamou de lances durante a partida, e é o direito dele de reclamar, e tem toda o embasamento para ele agora reclamar. Ele vai estar fora, e é o auxiliar técnico, que também está muito bem inteirado ali, que vai comandar o time, né? Exatamente. O Thiago Afonso está diariamente com ele, é o auxiliar, é o cara de confiança do Rafael Atti, trabalha, sabe o jeito que o Rafael gosta de armar a equipe, e óbvio, o Rafael passou as instruções necessárias, aquilo que ele quer colocar dentro de campo, e o Thiago só vai ajeitar ali, os jogadores os respeitam, e a gente está vendo ali a classificação, a briga do Joseense é com o Mantiqueira, você vê ali, diferença de 5 pontos, o Joseense pode até se classificar perdendo, caso o Mantiqueira não vença a sua partida contra o Amparo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A situação está muito confortável para a equipe do Joseense, e eu acredito que é só questão de tempo. Domingo o Joseense deve sacramentar a sua classificação, e infelizmente o Mantiqueira deve ficar de fora. Mas o melhor mesmo é não depender de ninguém. Sem mas dúvida. Quem depende mesmo é o Mantiqueira, como o Vieira disse, que vai ter um desafio duro pela frente, vai encarar o Amparo fora de casa, domingão também às 10 da manhã. Precisa vencer para poder manter vivas as chances de classificação, né, Vieira? Não depende mais dele o Mantiqueira, que não fez uma boa temporada. Começou até bem, mas depois não conseguiu ir para frente. O próprio Dado Oliveira já confessou, já falou pra gente em entrevista, o Carmo já ressaltou isso, que o planejamento começou tardio, as peças acabaram não se encaixando, Quem chegou depois também não forneceu tanto trabalho assim como precisava, né? Exatamente. Então a situação do Mantiqueira realmente é muito difícil, praticamente impossível, não é totalmente impossível, porque futebol tem muito do improvável. Mas o Mantiqueira precisa ganhar do Amparo fora de casa, depois ganhar a sua última partida e torcer para 2 derrotas do Joseense, sendo que o Joseense vai pegar justamente o lanterna da competição, que só conseguiu um pontinho na competição no empate contra o São José. É só se acontecer alguma coisa muito diferente mesmo em relação ao Atlético Joseense, né, Vieira? É pouco provável isso acontecer. Então, devemos sacramentar a classificação do Joseense e a eliminação do Mantiqueira com uma rodada de antecedência, e a gente espera, a gente sabe do trabalho sério que é lá no Mantiqueira. O presidente Dado já começou a falar que o planejamento começa a partir do momento que esse campeonato terminar. Enquanto ainda tiver o campeonato rolando, o pensamento ainda há chances, é nele. Eles têm que mostrar serviço mesmo e vestir a camisa, né? Então, Amparo e Mantiqueira, todos os jogos domingo, 10 da manhã, Joseense Atlético Mogi, e o União Mogi contra o Paulista, uma baba aí pro Paulista de Jundiaí, que já é o líder do grupo. Ele é o líder do grupo, mas eu não entendo como tanta baba assim, não. É baba pelo seguinte fator, que o União Mogi já está... Você acha que eles vão tirar o pezinho do acelerador ali, Vieira? Pode até ser que, de repente, para esse jogo, o Paulista de Jundiaí use esse jogo para
quem tiver pendurado de cartão já não joga, já para a última rodada. De repente, São José pode se aproveitar e, de repente, beliscar a última vaga na última rodada. Tá difícil tudo embolado também. Aí, difícil também, mas não é impossível. São José ainda vai terminar em primeiro. Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a estreia do Burrão nesse domingo na Copa Paulista. E ainda hoje, amistoso internacional do São José Futsal Feminino e do Atlético Madrid. A gente volta já.